Fala galera, professor Jedson Senhorio, o monstro diretamente dos estudos do PhD Curso, o maior curso preparatório do estado de Alagoas. Se você quer ser policial militar, policial civil, oficial da polícia militar, vem pra cá, porque aqui iremos fazer o melhor para vocês, a melhor equipe do estado, com professores renomados e com história para contar. Vem com a gente e vamos aprender. Gente, aqui estou com a disciplina de atualidade. Gente, atualidades são aqueles assuntos que vão estar mais no contexto da mídia, mais ou menos de 2 anos para cá, tá certo? E eu tratei um assunto que realmente marcou o ano de 2020. Sim, você conheceu, você presenciou, você vivenciou o famoso coronavírus Covid-19, tá bom? Então, é sobre esse assunto que eu criei. Não, você não está entendendo. Essas questões são exclusivas para você. Como assim, professor? Eu não tinha o que fazer, criei questões pensando como a banca, para quem sabe no dia da prova cair uma questão semelhante à minha e você, aluno PhD, se dar bem e poder passar na prova tão sonhada e ganhar, tá bom? Essa vaga tão sonhada. Gente, vamos para a primeira questão aí, tá certo? Olha que interessante aí. Questão do monstro, tá bom? Já botei o ano 2021, já profetizei. Banca Acesso Sebrasp aí, tá bom? Saudade da Polícia Militar. Imagina agora, tá bom? E assim, com Donald Trump parcializado por coronavírus, os Estados Unidos debatem um processo de sessão temporária. A 25ª emenda da Constituição prevê que o presidente ceda temporariamente o comando do país ao vice-presidente Mike Pence. Caso não possa continuar exercendo as funções, o presidente tem pelo menos 2 fatores de risco que inspiram atenção com a doença. Primeiro contexto, a idade e o sobrepeso. Sabe o antes, né? O Donald Trump, quando era presidente na época dos Estados Unidos, ele é um cara que tem uma idade mais avançada e também é um cara que é mais fortinho. E isso interfere principalmente no avanço aí dos sintomas da doença, tá bom? O mundo ultrapassa 34 milhões de infectados. Imagine a onda avassaladora que esse vírus chegou, tá certo? Avançando aí para a Europa. Em Roma, na região de Lázio, onde a situação parecia sob controle, máscaras passam a ser obrigatórias também ao ar livre. Após a alta do número de casos, já no Brasil contabiliza mais de 145 mil óbitos e mais aí de 4 milhões de infecção do Covid desde o começo da pandemia. Gente, isso está mostrando todo o cenário, tanto mundial quanto nacional. E é dentro desse contexto que você deve perceber que esse vírus teve uma origem, esse vírus teve uma disseminação até chegar no país que é o Brasil. Agora se liga na pergunta, tendo o fragmento de texto precedente como referência inicial e considerando a amplitude do tema igualzinho a CESP. Que delícia! Eu estou vendo a questão da CESP aqui, tá bom? Julgue o item seguinte. Os primeiros casos do coronavírus Covid-19 tiveram origem no mercado de frutos do mar da cidade de Tóquio, localizada na China. Meus queridos alunos, a questão está certa ou a questão está errada? A CESP gosta de trabalhar no contexto de pegadinhas e casca de banana. Gente, como assim? Você deve saber que a origem desse coronavírus, esses primeiros casos, tiveram aí a origem dele, tá? Tiveram dentro do contexto aí, realmente no mercado de frutos do mar, ok? No mercado de frutos do mar. Só que dentro desse contexto aí, será na cidade de Wuhan, na China. Wuhan, na China, tá certo? E aí foi dentro aí do ano de 2020, 31/12/2020, segundo alguns relatos. Pode ser para mais ou para menos, tá bom? E aí, nas primeiras semanas começou a aumentar. Só que você deve ter percebido, que eu falei para você, que na questão diz que foi no mar da cidade de Tóquio. E aqui você começa a entender que não foi em Tóquio, foi em Wuhan.
Perceba que a mudança da nomenclatura, a mudança do lugar, já mostrou o erro da questão. O país, tá bom? Mudou o contexto. Então, não seria Tóquio, seria Wuhan, tá certo? Na China, segundo o PIB do mundo, a segunda potência mundial. Então a questão aí estaria errada. Que massa, interessante. Gente, a segunda questão também vai trabalhar no mesmo contexto, com o mesmo texto falando sobre Trump. Imagina a CESP. Ela vai dar um texto e vai usar o mesmo texto para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questões. Depende do conteúdo, tá certo? Mas vamos lá. Eu vou pular o texto e vou logo para a pergunta. Diz assim: acredita-se que o vírus SARS-CoV-2 possua como hospedeiro determinada espécie de ratos e o pangolim, um animal consumido como alimento exótico em algumas regiões da China. Tá certo? Gente, e aí como iremos tratar esse contexto? Como iremos tratar essa questão desse hospedeiro, tá? Bom, existe realmente hospedeiros, certo? Vamos lá, hospedeiros. Hospedeiros, certo? E são aí algumas espécies. Temos aí o pangolim, certo? O texto diz que foi o seguinte: ratos e pangolim. Olha onde está o erro da questão, senhores. Olha onde está o erro da questão. Pangolim e morcegos. Morcegos, tá? Pessoal, e onde está o erro da questão? A questão ela vai trabalhar sobre ratos. Ou seja, os hospedeiros desse vírus aí seria pangolim, que está correto, e seria morcego. A questão está também errada. Gente, o assunto não é difícil. Agora, pela amplitude do tema, pela amplitude na atualidade, você deve ter uma visão de mundo bastante concentrada. Trarei para vocês conteúdos que realmente podem ser cobrados na prova e podem cair questões idênticas na sua prova. Por quê? Eu pensei como uma banca, eu imaginei como uma banca, porque na época de pandemia não estava acontecendo prova, então eu tive que criar algumas questões especialmente para você e para o seu coração, tá bom? Vamos aí para a próxima questão, tá certo? Vamos lá, próxima questão. Gente, o texto aí será o mesmo, vai mudar, será a pergunta do assunto. Olha que muito interessante aqui. Os relatos iniciais da infecção caracterizaram o quadro como uma pneumonia. Sublinha, por favor, aí, pneumonia. Por quê, professor? Os sintomas podem mostrar inicialmente que é uma pneumonia, só que não é. Tem que fazer um exame mais apurado para saber se a pessoa está com o vírus, ok? Vamos lá. De origem desconhecida, sendo que no início muitos pacientes foram tratados para a pneumonia, porém, olha aí, mudando o sentido da frase, porém, não houve sucesso com a implementação da terapia antibiótica usual. Gente, esse relato realmente sobre infecção vai dar realmente esse contexto aí, tá bom? Só que o que vale realmente ressaltar é que no início dessa doença, alguns sintomas dava a parecer que seria uma pneumonia, só que não era, né? Os médicos desconheciam a questão desse vírus aí. Existem vários tipos desse vírus, tá bom? Mas aí havia um desconhecimento sobre essa doença. Então, o relato aqui está correto. Por que está correto? Porque realmente, inicialmente, ela era tratada como se fosse uma pneumonia, tá bom? Questão fácil. A próxima questão, usando o mesmo texto, o mesmo contexto, só mudo a pergunta. Olha que interessante, velho. Cerca de 70% a 80%. Perceba que a porcentagem é muito grande. Dos indivíduos infectados são sintomáticos. Ou seja, eles vão mostrar sintomas da doença. Isso, quem diz é a CESP. Isso aí na suposição, tá bom? E para aqueles pacientes com sintomas leves e
É indicado que mantenham-se em isolamento residencial. E o serviço de saúde só deverá ser procurado em casos em que haja dificuldade respiratória ou na vigência de comorbidades importantes. Pessoal, que questão é essa? A questão ela vai lhe envolver de uma tal forma, se você não tiver um embasamento teórico, se você não tiver um embasamento prático, você acaba caindo na questão. Pessoal, por quê? Perceba que a gente diz o seguinte, pessoal, 70 a 80% dos indivíduos, tá, que são infectados são sintomáticos. Pessoal, quando ele fala que são sintomáticos, chamamos que eles apresentam um quadro de sintomas. Mas, entretanto, em suma, a questão está errada. Por que, professor? Que não são sintomáticos, serão assintomáticos. Ou seja, a maioria de 70 a 80% dos indivíduos não irão apresentar sintomas. Só aqueles que desenvolver a forma mais grave do vírus. Que sabe, você perdeu um familiar, um amigo, um ente querido, tá bom? Não são todos que vão desenvolver a forma mais grave do coronavírus. São uma exceção, mas realmente chega a levar a óbito. Se a pessoa tiver diabetes, problemas de pressão, dentre outros contextos que venha agravar o quadro do indivíduo. Então, se o senhor disse que o erro da questão é sintomático, tá certo? E seria assintomático, então a questão também está errada. Isso, a questão está errada. Perceba que eu estou fazendo, eu criei a questão no mesmo estilo da CESP. Eu criei a questão na mesma característica da CESP. Eu pensei como a banca pensou, eu criei um texto, coloquei ali o assunto, usei o mesmo texto para fazer diversas perguntas do assunto. E realmente a probabilidade de cair o assunto do coronavírus era muito grande, porque foi um assunto de percepção não nacional, uma percepção mundial, um assunto que abalou as estruturas econômicas, históricas e sociais do planeta, tá bom? Foi realmente algo que veio impactar a vida do ser humano, beleza? Então, joga fácil, questão muito boa, questão sossegada e a gente vai jogar fácil, beleza, pessoal? Mas se o senhor tem alguma dúvida, não, você não tem, beleza. Você vai ficar besta aí com o próximo assunto. Pessoal, como assim o próximo assunto? O assunto que mais vai cair na sua prova. Pessoal, eu duvido. O senhor falou de coronavírus, o senhor falou de um assunto realmente que vai marcar bastante. O que seria outro assunto mais importante, não mais importante, mas que vai realmente na prova? E a CESP vem cobrando, gente, tá? A CESP vem cobrando em muitas provas dela, que é o assunto sobre, você deve conhecer, né, o termo bem interessante, Brexit. Eita, pega, pessoal. Sim, o Brexit, certo? Brexit. Antes de começar a falar, eu vou lhe dar um pouco de ensino, vou dar um pouco de aula para você. Só como assim? Certo, o Brexit ele vai ter o seu contexto, ou o seu início, a sua gênese, como você quiser chamar, tá? O contexto. Lá no ano de 2016. Sim, em 2016. Quem era na época o primeiro-ministro, né? Ou o premier do Reino Unido? Peraí, primeiramente me explica o que é Reino Unido. Eu não sei, né? Eu sei que é Inglaterra, não. Fala pra mim, calma, vou falar. Reino Unido era formado por Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Ou seja, vou botar aqui, o Reino Unido, olha, assunto extra pra você, viu? O Reino Unido
Reino Unido, ele é formado pela Inglaterra, Escócia, País de Gales, e preste muita atenção, não é só Irlanda, é Irlanda do Norte, que faz fronteira com a Irlanda, certo? Essas 4 nações formam o Reino Unido, tá? Porque você fica pensando, não, o Reino Unido é Inglaterra, não. O Reino Unido é formado por essas 4 nações. E quando foi em 2016, foi lançado um plebiscito. Esse plebiscito, ele foi lançado à população. A população deveria decidir se sair ou se ficava. A pergunta é: sair ou ficar onde? Na União Europeia. Aí vai começar todo um romance. Vocês querem ficar ou sair? É fato que, desde o início, que o Reino Unido participou da União Europeia, a sua participação foi bem titubeante. Isso por quê? Porque o Reino Unido não, deixa eu pegar para você ficar bem legal para você aqui. O Reino Unido não adotou o euro. Como assim, pessoal? O Reino Unido continuou usando a moeda dele, a libra esterlina. Então quer dizer que a União Europeia tem uma moeda oficial, que é chamada zona do euro, que é a moeda deles, e o Reino Unido não utilizou o euro. Nós usamos a moeda nacional, libra esterlina. Ponto aí a vocês. Outra coisa que aconteceu, você deve lembrar, que estava acontecendo naquela época também, a guerra na Síria. Muitos refugiados saíam. Pessoal, como assim repressão? Ô, cara, não brinca comigo, não faz isso no meu coração. Eu tenho 2 tipos de áreas. Áreas de repulsão e áreas de atração. Repulsão, aquela que vai repulsar, expulsar. E o que faz o cara sair da terra? Seca, guerras, epidemias, perseguição políticas, religiosas, catástrofes. E o que faz? Atrair o cara. Aí é fácil. Emprego, uma melhor qualidade de vida. Então imagina agora as pessoas saindo de uma guerra na Síria, onde era bombardeio diariamente, onde bombas químicas eram jogadas no país, elas tiveram que fugir. Por quê? Tem um fator, guerra, uma guerra dentro da Síria. Eles iam pela rota do mar Mediterrâneo e geralmente eles iam se refugiar, geralmente em países mais desenvolvidos. E aí foram muitos para a Europa. Então existia uma permeabilidade dessas pessoas. Não é imigrantes, é refugiados em busca de refúgios. Vamos lá? Então, não adotou, tá? Hoje também, questão econômica. Melhor para você aqui. Questão dos refugiados, questão também econômica. Agora, o Reino Unido fora da União Europeia poderia fazer comércio com várias nações do mundo, teria essa maior liberdade. Mas ainda não é aí que eu quero chegar. E foi lançado para a população esse plebiscito.
tá? Professor, agora, a pergunta que eu não entendi direito, professor, uma palavra. O que é Brexit? Brexit quer dizer, vem de Britain, West, ou seja, a saída de quem? De quem? Do Reino Unido da União Europeia. E quando David Cameron lança à população esse plebiscito, a escolha é sair. Sair da onde? Do bloco econômico chamado União Europeia. Show de bola! Fantástico isso! Fantástico! Então, esse processo iniciou em 2016 e só terminou no final de janeiro de 2020. De lá para cá, foi todo um processo. Primeiro, David Cameron, eu falo assim, cara, David Cameron, ele por não concordar com isso aqui, ele pede renúncia. Depois vai entrar quem? Theresa May. Depois, no final, quem vai concretizar? Boris Johnson. Isso aqui teve que acionar o Tratado de Lisboa, teve que fazer uma série de contextos. Foram 4 anos de muito embate, porque você tem décadas de união, décadas de economia, décadas de conforto. Agora é o seguinte, agora eu quero divorciar. Eu não quero mais você. Eu não quero mais estar no seu bloco, eu quero sair. E a população votou em sair. Então foi uma decisão da população, tá certo? E agora já dá para a gente fazer algumas questões, não é isso? Algumas questões aí para a gente rajar com muita força, bom? No seu material, você está aí em casa, no trabalho, no banheiro, não importa, mas você está aí, tá certo? Vamos agora detonar a banca CESP. Vamos vibrar, vamos vibrar. E olha aí, viu? Ano 2021, questão que o monstro criou com exclusividade para você. Vem. Pisa, papai. Fica o seguinte. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou que está bastante otimista sobre um acordo pós-Brexit. Antes de uma videoconferência, tá certo? Quem foi Boris Johnson? O último primeiro-ministro agora aí, tá certo? Neste sábado, com o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com preparação para a reunião da cúpula dia 15 de outubro. Gente, tendo o fragmento estilo CESP do texto precedente como referência inicial, considerando a amplitude do tema por ele focalizado, julguem o item seguinte. O Brexit decorre da aplicação do Tratado de Lisboa. Olha aí, isso que eu falei. Tratado de Lisboa, que estabelece regras para os países que desejarem deixar a União Europeia. Gente, quando você vai divorciar, é algo fácil. Quando você vai separar, você que separou da sua mulher, ela levou seu carro, sua casa, sua cueca, sua mesa, seu trabalho, levou a sua alma, levou a sua vida. Sim. Então, filhinho, para o Reino Unido deixar a União Europeia, não ia ser tão fácil. Teria que seguir regras do Tratado de Lisboa. Isso. Regras, sim. E melhor, o artigo número 50. Tá bom? E aí? A pergunta é, está certa a questão ou está errada a questão? Professor, a questão está certíssima. Sim. A questão agora sobre o Brexit, certo? Ela está certíssima, essa primeira questão. Vamos lá, por quê? Porque o Tratado de Lisboa aí, ele foi assinado em 2007 e entrou em vigor em 2009. E o que chama a atenção, ele faz algumas alterações substanciais, somente na região do poder ao bloco.
E aí, ele prevê a possibilidade de um país sair do bloco. Como aqui, professor? Plebiscito. Algo que o povo lança, algo que o primeiro-ministro lança à população, e a população escolhe, ó, eu fico ou saio. Eu vou me unir, eu vou me divorciar. E a população escolheu sair. Brexit. Britain West. Saída da União Europeia, do Reino Unido. Então, foi a decisão de um país. Foi a decisão do povo. O povo decidiu sair. Então, tem que seguir regras, né? Avisar o Conselho da União Europeia. É todo um contexto. Tá? Então, divórcio requer o quê? Regras. Requer o quê? Acordos. Então, a questão está certa. Realmente, tinha que seguir o acordo do Tratado de Lisboa, artigo número 50, para seguir as regras aí da União Europeia. Beleza, gente? Então, a questão está certa. Igual a CESP, eu começo a imaginar a CESP fazendo a questão e você acertando, porque a gente está aqui para isso, fazer você ser aprovado. Beleza, gente? Beleza? Fácil demais, né? O resumo disso aqui, papai, é só partir para o abraço e correr, porque a vitória está garantida. Beleza, gente? Vamos agora aqui para a... Deixa eu ver aqui. Segunda questão de vocês. Vamos lá, gente. Usando olha aqui, primeiro-ministro usando o mesmo texto como a CESP. O mesmo texto. Então, a pergunta é diferente. Olha, é a primeira vez que um país deixa a União Europeia. Desde a sua criação. Um casamento que durou 47 anos. Tá bom? Chegou ao fim. Senhores, tá do outro lado. Vocês não devem ter falado por isso. Seus pais, seus avós. Imagina um casamento de quase 50 anos. Uma união estável, um casamento com lembrança, um casamento com momentos importantes. Assim era o Reino Unido com a União Europeia. Mas em 47 anos chegou o fim. Que antes era formado, deixa eu botar aqui para vocês aqui. Antes, deixa eu apagar aqui para vocês aqui. Vou apagar, viu, gente? Já deve estar, já pegou aqui, apaga aqui em cima. Antes, a União Europeia, que formava por cerca de 28 nações, 28 países, tá? Ou melhor, 28 Estados-membros, ficar melhor para vocês, 28 Estados-membros. Certo? Agora pede para sair. Para você ter ideia, o Reino Unido, ele vai entrar aí em 1183. Lembrando que o Reino Unido nunca adotou o euro, sempre continuou com a moeda deles mesmos, que é a libra esterlina. Pessoal, o que o senhor quer dizer com isso? A questão está certa, papai. Tudo que eu te falei aconteceu. Imagina você chegando na prova da CESP e dizer, rapaz, que miserável aquele professor. Acertou a questão, caiu o Brexit, como ele falou, há uma grande probabilidade de o Brexit cair na sua prova. Porque o professor iniciou em 2016, terminou em 2020, no final de janeiro de 2020. É isso aí, tá bom? Vamos aí para a próxima questão.